Oi pessoal, tudo bom? Eu quero apresentar para vocês agora este livro que eu terminei de ler hoje pela manhã. A Ordem Terceira de São Francisco do Recife e suas igrejas, do Fernando Pio, que era membro do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico de Pernambuco, que, se eu não me falha a memória, é o segundo mais antigo do Brasil. É do século XIX ainda. Se eu não me falha a memória, foi fundado em 1862. Este livro, que é a segunda edição, que essa é a segunda edição dele, foi lançado em 1957, em Recife, pela União Gráfica S.A. Essa não é a primeira obra que eu li do Fernando Pio. Fernando Pio é um historiador, pesquisador da igreja, sabe? Das instituições católicas. Ele tem uma obra, gente, ó, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ele tem uma obra que transita pela poesia, por crônicas, por romance, mas eu não conheço, nunca li nenhum livro de poesia, nem este romance aqui anunciado. As leituras que eu já fiz de Fernando Pio foram de pesquisa sobre as igrejas do Recife. Aqui, ó, esse exemplar está autografado por ele, inclusive. Ao muito prezado amigo Augusto, com um abraço do Fernando Pio. Segunda edição, estão vendo? Gente, Fernando Pio não foi apenas um pesquisador, um historiador do universo católico. Ele também fez parte dessa ordem terceira. Por exemplo, ele foi visitador na administração da mesa regedora da ordem num período de 1955 a 1958. Foi ministro da ordem em 1938 e 1942. E foi secretário em 1930 e síndico da ordem em 1941 e 1945. Aqui, ó, diz, ó, que ele nasceu o estímulo para o início do sério e metodizado estudo sobre as igrejas católicas num tempo em que ele passou lá na ordem, sabe? Em que ele pertenceu à ordem. A Ordem Terceira de São Francisco, do Recife, foi estabelecida na capital pernambucana em 12 de junho de 1695. É bastante antiga. A primeira pedra do edifício da igreja foi lançada em 13 de maio de 1696. Ela tinha um hospital. A primeira pedra do hospital foi lançada em 1º de novembro de 1723. Mas ele só foi aberto em novembro de 1784. Uma das informações que Fernando Pio nos dá aqui, são muitas, porque ele tinha acesso, né, acesso a documentos que eram restritos das ordens, não só dessa, mas de outras igrejas. Ele diz que quando o imperador Dom Pedro II veio visitar o Recife, em 1859, junto com a imperatriz Teresa Cristina, eles estiveram na igreja da ordem, sabe? Esse livro tem uma encadernação que perdeu, o enferrujou e partiu, estão vendo? Os grampos se partiram. Então, enquanto eu lia, ele foi se partindo todo. Aqui tem muita informação, é claro. Tem muita coisa destinada a pesquisador, sabe? Das igrejas do Recife Antigo. Tem. E tem algumas poucas imagens, como esta da Capela Dourada. Ele fala, dá um histórico de certas partes da igreja. Depois vocês viram aí a imagem, um ângulo da igreja principal. Isso fica na Rua do Imperador, no Recife, no bairro de Santo Antônio, que era a central da capital pernambucana. Mais uma imagem. A Capela Dourada é tombada pelo IPHAN desde a década de 30. É uma coisa linda. Se for de fora do estado e vier ao Recife, ponha no seu itinerário uma visita à Capela Dourada, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi em termos de arte sacra brasileira, sabe? E se você mora no Pernambuco, você
visite a capital, mas nunca esteve nessa Capela Dourada, visite-a. É muito bonito, muito legal. Mais uma foto. É isso, gente. Eu não vou me demorar. Esse eu sei que é um título que vai interessar muito a pesquisadores das igrejas do Recife. E é mais um título que eu tive a felicidade de ler, de concluir a leitura. E eu sempre festejo cada vez que eu concluo uma leitura, sabe? Porque ela acrescenta mais as minhas pesquisas, me dá mais conhecimento, claro. E eu dia após dia, celebro muito isso, essas conquistas. Toda leitura que eu faço, para mim, é uma conquista, sabe? Boa tarde, gente.